Olá pessoal, sejam muito bem-vindas aqui ao Omnicast. Hoje é dia de crítica e o selecionado de hoje foi o filme The Matrix Resurrections de 2021 ou Matrix Resurrections, aí como vocês preferirem, eu prefiro falar Matrix mesmo. Mas, de qualquer forma, vamos falar sobre esse filme aí que dividiu opiniões recentemente. Esse filme aí que foi lançado mais ou menos ali na mesma época que Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e foi meio que massacrado na bilheteria por esse motivo também. Várias decisões aí ruins quanto a esse filme. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu vou dar minha opinião pra vocês. Lembrando que esse filme aqui tem uma nota de 5,8 de 10 no IMDb e 64% de aprovação no Rotten Tomatoes. Notas bem parecidas aí. Quase um consenso da crítica e de todo mundo que já assistiu esse filme que esse aqui é um filme bom, mas não apresenta nada de tão especial assim e acabou sendo sim uma decepção, porque muita gente esperava que ele trouxesse algo novo, que se arriscasse, que fosse inovador assim como o primeiro Matrix, mas acabamos indo por um caminho bem diferente. E eu vou começar falando aí pra vocês sobre as atuações do filme e vou deixar o roteiro ali mais pro final, que eu acho que é a parte mais importante aqui da avaliação. Quanto às atuações, a gente, é claro, aí todo mundo sabe que a gente ia ter um novo Morpheus e também um novo Agente Smith. A gente também teria a volta ali da Trinity e também do Neo. E bom, pra falar a verdade, a atuação do Neo é uma das piores do filme, ou seja, a atuação do Keanu Reeves é horrível. E quando eu digo horrível, eu quero dizer sem vontade alguma. Parece que o cara tava ali e só tava ali mesmo, nem queria nada com nada e só foi ali do jeito que dava. Mas realmente o Keanu Reeves ele não é um ator impressionante, ele não tem grandes atuações, ele é geralmente aquele cara mais inexpressivo, mas ele geralmente entrega o que o personagem propõe ali. E não é o que acontece aqui em Matrix Resurrections, porque o Keanu Reeves, ele realmente, no momento em que ele precisa entregar algum tipo de emoção, no momento em que ele precisa entregar uma atuação um pouco mais desenvolvida, ele não consegue e o personagem dele se torna praticamente vazio. E eu devo dizer pra vocês que pra mim esse é um dos grandes problemas de Matrix Resurrections, porque quando você tem um protagonista totalmente inexpressivo, sem carisma algum, o filme já começa a ir por um caminho errado. E falando aí sobre a adição de novos atores em papéis clássicos aí, da franquia Matrix, a gente tem ali o Morpheus, que é interpretado por um novo ator. E para falar a verdade para vocês aqui, o problema do Morpheus não é nem o ator. Sim, o ator ele não conseguiu entregar uma atuação que convence também, mas o maior problema é o roteiro que deixou o Morpheus de lado, mas tão de lado que parece que ele nem deveria estar no filme. E a gente tem essa impressão com outros personagens no filme ali. Eu não vou detalhar todos porque não vem muito ao caso, mas diversos personagens que seriam importantes para a trama a gente sente ali que pra que tá ali? Não faz tanto sentido assim. Eles são mal aproveitados, as atuações, devido ao roteiro, na minha opinião, elas não têm como ser desenvolvidas. Então, realmente, dá tudo errado nessa parte aí. O Agente Smith, por exemplo, que era algo que a gente estava esperando bastante, já que é o maior antagonista de todos os filmes Matrix aí. O ator ele tenta entregar, mas também não consegue, ele tenta repetir muito do que o antigo ator Hugo Weaving fazia. Então é algo que acontece ali com a maioria dos atores ali novos, eles tentam repetir algumas coisas que funcionaram, repetir certas atuações, certos trejeitos, e isso também não funciona. E falando em repetição, essa é a palavra-chave para Matrix Resurrections. É claro, o filme ele tem pontos bons, eu não vou dizer para vocês que eu acho que para mim, na minha opinião, ele é um filme um pouco mais de 6, ele pode ser um 7, 7,5, na minha opinião. 7,5 não também porque já é demais, mas ele é um 7 na minha opinião. Eu vou falar com vocês sobre isso daqui a pouco. Mas ele consegue trazer algumas coisas novas, mas eu acho que ele foi barrado em certo ponto. Daqui a pouquinho eu já chego lá, mas vamos falar sobre a ação do filme. A ação é impressionante como um filme de 2021 consegue empolgar menos do que um filme de 1999, porque a gente olha ali Matrix e a gente não fica empolgado, a gente não vê algo que salte aos olhos.
algo que prenda a nossa atenção nos momentos de ação. Pra falar a verdade pra vocês, o filme ele tem diálogos muito fracos, mas muito fracos mesmo. Mas ele tem alguns diálogos interessantes, e esses diálogos interessantes são muito mais legais de assistir do que a própria cena de ação que o filme apresenta pra gente, porque ele realmente decai do que a gente já tinha visto. Por exemplo, parece que a gente tinha algo mais bem feito há cerca de 22 anos atrás, e é algo inaceitável praticamente. E agora entrando um pouco mais no roteiro. O roteiro até dá uma brincada sobre esse negócio da ação, porque tem um momento em que um dos personagens fala assim, a gente não tem como superar o bullet time, um negócio assim, será que a gente vai conseguir trazer algo novo, algo do tipo? E não traz, realmente não traz, mas acho que o filme nem sequer tenta. E eu vou explicar melhor pra vocês por que eu acho isso. Bom, pra quem não assistiu o filme ou pra quem assistiu, eu vou dar aí um insight de como o filme começa. A gente tem ali cerca de 40 minutos iniciais em que o filme usa metalinguagem. E metalinguagem, nesse caso, é ele falando sobre ele mesmo, mas de uma forma diferente. A gente tem ali o Neo, o Thomas Anderson, e esse Thomas Anderson, ele tá ali vivendo a vida dele. A gente descobre que ele é um programador de jogos, e a gente, ao decorrer ali da cena, a gente descobre que os 3 primeiros Matrix ali, Reloaded, etc., eles faziam parte de um jogo que esse Thomas Anderson criou. Então a gente começa a criar como a gente acha que vai ser o filme no decorrer da trama. E nesses primeiros 40 minutos iniciais, a Lana Wachowski, lembrando que apenas ela dirigiu esse filme, não temos a Lily Wachowski no filme, é só uma das irmãs Wachowski ali. E ela tenta usar esse momento inicial para falar um pouco sobre o próprio filme, sobre a existência do próprio filme. Eu acredito, na verdade, que o Thomas Anderson ali seria até uma metáfora para ela mesma, porque a gente tem ali vários momentos onde o Thomas Anderson está criando um novo jogo ali de Matrix. Ele é obrigado a criar um novo jogo, ele não queria criar, mas ele é obrigado ali pelo chefe dele a criar outro jogo, etc. Então a gente começa a associar esse tipo de coisa com a própria Lana Wachowski fazendo o filme Matrix Resurrections, porque a partir disso a gente começa a perceber que o filme mesmo acaba criticando a própria existência, porque a partir desse momento ali com o Thomas Anderson se recusando a criar um novo jogo, ele não tá afim, ele acha que é uma ideia ruim, etc. Enquanto isso, os outros agentes ali da empresa, os outros colaboradores, etc., estão muito afim de fazer um novo jogo, começam a dar ideias e ele fica meio de escanteio. Então, nesses 40 minutos iniciais, para mim é uma crítica contra a Warner Bros. E a Warner Bros. É até mesmo citada no filme. É uma crítica contra a Warner Bros. Porque a Lana não queria provavelmente fazer esse filme, talvez para ela esse filme aqui já tivesse acabado ali no terceiro Matrix, mas ela foi obrigada a fazer esse filme novamente, então ela conseguiu colocar essa crítica no filme, ou seja, ela critica a própria existência, ela critica ter que fazer um novo Matrix Resurrections. É claro, ela poderia não ter feito, mas provavelmente a pressão foi muito grande, devem ter oferecido uma bolada de dinheiro para ela, e ela foi lá, fez, porque ela também tem conta para pagar. Mas essa é realmente uma impressão que fica muito grande enquanto você assiste o filme, porque Matrix Resurrections ele começa dessa forma em 40 minutos ali, ele usa essa metalinguagem, ele critica a si mesmo, ele faz muita coisa, só que daí vem a parte que a maioria das pessoas reclamaram, que a partir desses 40 minutos Matrix Resurrections vai se tornando um filme muito genérico, porque a partir desse momento a gente tem ali um evento que acontece no filme, o Neo vai ter que buscar a Trinity, etc, coisa que não vem muito ao caso aí. Mas é um roteiro bem genérico assim, e ele vai se desenvolvendo, mas se você perceber ainda rola um pouco de metalinguagem ali no meio do filme, ainda tem algumas referências, então é como se a Lana ela tivesse querendo colocar a ideia, querendo explicar pro espectador ali o que está acontecendo nesses 40 minutos de filme iniciais ali, e depois a Warner disse assim, não é assim que a banda toca, vamos fazer um filme mais normal aí, não é isso que a gente quer. Porque a gente percebe que existe uma mudança muito grande no estilo de direção e para onde o filme estava indo. Porque a partir desses 40 minutos ele se torna realmente um filme de estúdio, que você percebe que foi o estúdio que botou a mão ali e falou, faz uma história mais normalzinha e entrega isso aí para os espectadores. Mas mesmo assim eu acho que o filme ele consegue ainda trabalhar mesmo sentindo essa limitação, acredito realmente que foi isso, é claro, não tenho como confirmar para vocês,
mas essa é uma impressão que fica muito forte, porque é um filme que ele começa de um jeito, mas ele vai indo para outro ponto e termina com um final bem genérico mesmo. Então você tem que se ligar quando você for assistir esse filme, tenta prestar atenção nessa diferença que ocorre, é uma diferença bem nítida. A crítica, toda essa parte mais inteligente do filme, ela aparece só ali no início e depois ela vai sumindo para dar lugar a cenas de ação genéricas, diálogos bobos. Só mais pro final a gente vai ter um diálogo um pouquinho mais interessante. E eu queria destacar também o Neil Patrick Harris, que apesar de apresentar ali uma atuação um pouco caricata em alguns momentos, para mim ele é realmente o destaque do filme. Ele conseguiu trazer a atuação ali com mais vontade, junto com a Carrie-Anne Moss, que interpreta a Trinity ali. Eles dois conseguem trazer momentos bem interessantes pro filme, coisa que o Keanu Reeves não consegue fazer em nenhum momento quando está em tela. Todas as cenas com o Keanu Reeves, ou com o Morpheus, ou com os dois juntos na tela, são extremamente maçantes e não funcionam. Até o Agente Smith ficou horrível, não horrível, mas ficou ruim. Mas é melhor do que o Neo, que é o protagonista do filme. Então essa aí é a minha crítica para Matrix Resurrections. Eu acho que o filme merece um 7, pela ideia, pela vontade que a Lana teve de explicar ali o que está acontecendo com o filme, pelo jeito que ela conseguiu incluir isso aí na trama, mas recebe aí um 7, não consegue chegar mais do que isso, porque sim, o filme se torna um filme genérico, um filme bobo, ali do meio pro final, um pouquinho antes do meio até, mas eu acho que isso se deve realmente ao estúdio. Eu acho que é um filme que não deveria existir, mas já que existe, serve aí como um revival para quem é fã realmente de Matrix. Eu acho difícil a gente ter um próximo Matrix, na verdade, porque esse aqui foi mal nas bilheterias, etc. Mas nunca se sabe. A gente já sabe que a Lily também não vai voltar, porque ela se recusou a fazer esse filme aí mesmo. Então a gente vê aí, é só a gente ver que não tá as duas irmãs ali, a gente vê o desenvolvimento do filme, então a gente sabe que tem algo de errado aí por trás. E eu acredito que isso tenha sido o real motivo para Matrix Resurrections não funcionar, porque não é um filme que deveria existir para começar. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a crítica de hoje. Eu sou o Omnicaster, estou desligando. Até a próxima. Falou!